Pessoal, vamos lá então, página 103 agora. Nós iremos ver ângulos de visão, tá? Então, antes da gente começar esse módulo, eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando a gente vai ao cinema, por exemplo, qual posição, qual poltrona a gente escolhe? Aquela que fica melhor para a nossa visão, né? E isso vai se chamar ângulo de visão, certo? Qual é o ângulo que essa visão vai alcançar, tá? Então, vamos começar primeiramente com suas experiências. Então, você já parou para pensar que o camarote nos teatros ou nos shows fica mais distante do palco? Gente, camarote é o lugar mais privilegiado, né? Tanto no show quanto no teatro, tá? E por que será, aqui analisando a figura aqui, por que será que o camarote ele fica um pouco mais acima, mais para cima, né, do mais distante do palco? Alguém saberia me dizer? Por causa da visão, né, pessoal? Porque, o que está acontecendo aqui com o camarote no setor 1? É o camarote que está exatamente com as pessoas de frente ao palco, né? Daí vocês poderiam me dizer o seguinte, professora, mas aqui, mesa A e a mesa B, por exemplo, ou as cadeiras aqui da parte da pista, elas estão mais próximas do palco. Porém, pessoal, mesmo elas estando mais próximas do palco, a visão delas não é tão privilegiada. Por quê? Porque ela pode ficar muito perto, né? E acaba tendo uma visão meio distorcida, não tão confortável. Tem que ficar com o pescoço um pouco mais erguido, tá? Por isso que o camarote fica um pouco mais distante, né? E a gente diz que eles são até um pouco mais caros, né? Porque eles têm uma visão mais privilegiada. Então vem aqui, a nossa pergunta. Se cada ponto destacado no mapa do teatro representa uma pessoa, que seria a pessoa A B e a C, qual delas tem a melhor visão do palco? Por quê? Então, vai ser a pessoa que vai estar no camarote. Por quê? Por exatamente o que a gente acabou de dizer. Mesmo as pessoas A e B, elas estando mais próximas ao palco, a visão delas não é tão boa. Por quê? Porque elas não estão, né, num posicionamento tão legal para enxergar o palco. A C, mesmo estando um pouco mais longe, né, o ângulo de visão dela, é privilegiado, tá direto, não tem nada que vai impedir. Tudo bem? Vamos lá para a exploração e descoberta? Então, qual é o ângulo que a nossa visão pode alcançar, pessoal? Quanto mais próximo do objeto, a minha visão ela vai ser, de acordo com o objeto, vai ser maior ou menor em relação a ele, né? Então, vamos pensar aqui, duas situações problemas, A gente tem uma estátua, né? E a gente tem duas pessoas, certo? Uma que está na posição 1, um pouco mais distante, e outra que está na posição 2, um pouco mais perto. Então, a gente diz o seguinte, quanto mais perto a gente se encontra daquele objeto, maior o objeto parece ser para a gente, tá? E quanto mais longe a gente se encontra do objeto, menor aquele objeto parece ser para nós, tá? Então, vamos supor aqui a posição 1. Para a gente ver, para a gente achar o nosso ângulo de visão, o que a gente faz? A partir do nosso olho, né, a gente vai traçar duas semirretas. Uma que vai até o topo do nosso objeto, que seria a estátua, até o ponto mais alto, e a outra que vai até o ponto mais baixo. E essa região total que foi formada é o nosso ângulo de visão, que daí a gente pode medir com o transferidor. E a mesma coisa acontece na nossa posição 2, Eu vou traçar uma semirreta que vai do olho até o ponto mais alto e do olho até o ponto mais baixo. E essa região vai ser a nosso ângulo de visão, tá? E o que vocês podem perceber, se vocês quiserem usar o transferidor também, mas só de olhar, o que está acontecendo com os nossos dois ângulos? Quem é o ângulo maior? O da posição 1 ou da posição 2?
Seria o ângulo da posição 2, né? Então, a que conclusão a gente vai chegar? A posição 2 não enxergava a nossa estátua maior? Então, o ângulo de visão dela também é maior. Já na posição 1, a nossa estátua não era menor? Consequentemente, o ângulo de visão dela também é menor. Então, quanto mais próximo do objeto, maior esse objeto vai se parecer aos nossos olhos e maior vai ser o nosso campo de visão. Conforme a gente vai se afastando, que seria a posição 1, menor vai ser o nosso objeto, consequentemente, menor o nosso ponto de visão. Até que a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, até que a gente não enxerga mais esse objeto. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre a retina, né? Então, ó, a imagem que é formada na retina. Ele fala pra gente o seguinte, ó. Grifem para mim. Observe como o tamanho da imagem na retina é proporcional ao ângulo de visão e inversamente proporcional à distância do objeto. Gente, o que quer dizer isso? Que quanto maior for o nosso ângulo de visão, menor vai ser a nossa distância, né, do objeto. Tudo bem? Então, ó, quanto maior o ângulo, ó, dá pra gente enxergar por aqui, ó. Quanto maior o ângulo de visão, menor a distância e maior o objeto, tá? E quanto maior a distância, menor o ângulo de visão e menor o nosso objeto também. Tudo bem? Então, ó, aqui na retina, ele traz pra gente as duas situações diferentes, ó. Maior a distância, menor o objeto. Menor a distância, maior o objeto, ó. Reparem as duas flechinhas que são o objeto. Tudo bem? E por último, pessoal, a visão do ser humano, ela pode ser uma visão periférica, que é aquela visão que fica nas laterais, e a nossa visão central, tá? Se a gente fosse ver, ó, essa menininha, ela se encontra com um olho fechado e o outro aberto. Então, significa que essa visão periférica de 30 graus, ela não está tendo, porque esse olho está fechado. Então, sobra pra gente quanto? Essa visão central, que vale 120 graus, mais essa visão periférica do outro olho que está aberto, que vale mais 30 graus. Então, quer dizer que, para esse exato momento, essa menina está tendo uma visão de aproximadamente 120 graus. Agora, vamos pensar o seguinte, se ela tivesse com os dois ângulos, ou os dois olhos abertos, qual seria a visão dela? Seria uma visão total, né? De acordo com as nossas laterais. Seria uma visão de 180 graus. Tudo bem? Bom, então ele traz para a gente o seguinte, ó. Para determinar o ângulo de visão, tracejamos semi-retas a partir do ponto do observador às extremidades do objeto observado. A primeira com origem no observador, passando pelo ponto mais alto da imagem observada, e a segunda com origem também no observador, passando pelo ponto mais baixo da imagem observada. Então, isso fica mais fácil a gente observar, ó, aqui no desenho da retina. Então, ó, do observador até o ponto mais baixo e até o ponto mais alto da imagem. Tudo bem? Tanto para a visão com maior distância, quanto para a visão com menor distância. Certo, pessoal? E por último, aqui na nossa ampliação dos saberes, né? Ele fala pra gente sobre as lentes fotográficas, né? Então, aqui embaixo nós temos uma tabela que traz pra gente as espessuras ideais para as câmeras de acordo com o ângulo e com a distância. Então, a gente teria que usar uma espessura de lente de 4 milímetros para um ângulo mais ou menos de 70 graus, com uma distância de 0 a 6 metros. Uma câmera de 6 milímetros para um ângulo de mais ou menos 50 graus, uma distância de 5 a 10 metros. De 8 milímetros para 40 graus, de 10 a 20 metros. De 12 milímetros para 27 graus, de 20 a 35 metros. E, por último, de 16 milímetros para 20 graus, né?
que vai de 35 a 50 metros. Então, ó, vamos ver esse fotógrafo, né? Ele vai registrar essa imagem e o ângulo de visão dele é de 18 graus. 18 graus, pessoal, ó, qual é a espessura da lente mais apropriada, né? Ó, a gente não tem 18 graus aqui, a gente tem o mínimo 20. Então, o que vai ter que acontecer? A espessura dessa lente teria que ser uma espessura maior do que 16 milímetros, né? Porque quanto menor o ângulo, maior sempre vai ser a espessura da nossa lente, certo? Observe que o ângulo é obtido por semi-retas que tocam o ponto mais alto e o ponto mais baixo da imagem quadrada. Então, ó, ponto a partir da câmera, que é o nosso ponto objeto, nosso ponto observador. E esse é o nosso ponto objeto, ó, da câmera, semi-reta para o ponto mais alto e semi-reta para o ponto mais baixo. Com isso, é formado o nosso ângulo de visão, que foi o que a gente viu até agora. Tudo bem? Então, agora, eu quero que vocês façam para mim os exercícios que se encontram nas páginas 106 e 107, que é o exercício 1 e 2, que tem a ver com essa parte de ângulo de visão, certo? Tchau, tchau!